Agora, fala um pouquinho mais sobre... Você falou sobre eles terem dinheiro para poderem comprar, mas Deus não ter mexido nesse dinheiro. Não mexeu. E ele ter mexido, na verdade, nos pães, nos peixes que você chamou de excesso, ou que estava sobrando, ou alguma coisa do tipo. Me fala um pouquinho mais sobre isso, cara. Então, Jesus poderia falar o seguinte: então vocês vão, pegam o dinheiro que vocês têm, vão lá e compram os pães. Perfeito. E vocês voltam e continuam me ouvindo. Jesus, não. Eu quero trabalhar na sua economia. Vocês ficam. Essa parte é a parte que você não mexe. É a parte que você guarda. Não é reter, é guardar. E a outra parte é a parte que vocês precisam investir. Quando a gente olha para a nossa vida, como que você transportaria isso para a nossa vida hoje? Sei lá, olha, para o meu dinheiro, meu patrimônio, minha vida, meus recursos. Como você pode pegar minha vida e enquadrar nisso? Ou seja, isso daqui, cara, isso daqui é para eu guardar, para eu multiplicar aqui. O resto, essa outra parte aqui é para eu dar na mão de Deus para multiplicar. Como que você poderia aplicar isso na vida, eventualmente? Então, se eu tenho um pote e consumo todo ele, porque Deus sempre trabalhou com reserva. Você não pode ir para um próximo nível sem reserva. Por exemplo, quando Jesus nasceu, os magos trouxeram ouro para Jesus. Um bebê que tinha ouro. Não foi Jesus que foi até o ouro veio até ele. E aí, por que o ouro veio até Jesus? Porque depois o anjo falou, pega o menino e leva para o Egito. Se ele entra no Egito sem nenhuma riqueza, se ele entra no Egito sem nenhum patrimônio, ele ia se tornar escravo. E lá ia ser escravo. Então ele entra no Egito com uma verba, com uma reserva para a qual todas as pessoas que soubessem, entrou alguém no Egito, mas não é escravo, tem ouro. Então, às vezes, a reserva de hoje é para você não se tornar escravo de amanhã. Cara, você sabe que aconteceu um negócio muito louco lá em casa, né? Eu e Maíra, né, a gente tem um caseiro que não olha a internet. Essa é a minha esposa, Maíra. Acabei de mandar uma mensagem para ela, eu falei assim, amor, você precisa subir. Você precisa subir, não tem como. Esse é o Jackson, amor. Tudo bem? Prazer. Prazer, meu. Tudo bem? Como é que você tá? Ela também é muito fã. Oh, muito obrigado, fã. obrigado. A Maíra tem um escritório aqui também e eu falei, amor, não tem como. Uau. É o seguinte... A gente adora seus conteúdos. A gente adora, né, amor? A gente fica à noite, antes de dormir na cama, Uau. assistindo. E aí, isso, o Thiago fala, como é que ele teve essa sacada? De onde que ele tirou essa ideia? Como que ele chegou nessa conclusão? É porque eu acho que o seu jeito de pensar é o jeito que me inspira, sabe? Entendi. Eu olho e falo, nossa, que legal. Mas aí, só pra não perder o gancho aqui, amor, ele tava falando uma coisa muito interessante, que na passagem da multiplicação dos pães, tem uma hora que Jesus, ele não deixa as pessoas irem comprar as coisas na cidade, por exemplo. Ele diz assim, deixa eu multiplicar isso que vocês têm. E aí, o que ele estava falando é que Deus, ele é tão Deus que tem coisa que não é para você mexer no seu. Uau. Não mexe no seu. Uau. Que eu vou multiplicar isso aqui, mas aqui não mexe, não precisa mexer. E aí, olhando para isso, eu tava lembrando do nosso caseiro, do Alberto. Sim. Porque ele estava trazendo para nossa realidade o seguinte, às vezes você tem um pote e você não pode consumir tudo que está no pote. Porque se você consome tudo que está no pote, você vai perder suas reservas. E às vezes essa reserva que você recebeu hoje é a provisão de algo que vai acontecer amanhã, não é? E aí ele estava contando que no caso de Jesus ele recebeu ouro quando ele nasceu, para que quando ele entrasse no Egito, ele não entrasse como escravo. Ou seja, ele recebeu ouro antes. Sim. E aí o que aconteceu lá em casa? O nosso caseiro, a gente teve uma revelação, Deus falou com a gente e disse assim, ó, transfere 50 mil pro caseiro. Pro caseiro, que tem um salário de quanto, amor? Não, um salário de caseiro. Um salário de caseiro. A gente não foi... vamos abrir o salário do rapaz aqui, mas é um salário de caseiro. A gente falou assim... Salário bom, né? Sério? É isso mesmo? Porque é um valor bem alto perto do salário ali, né? A gente falou, então tá bom. Transferimos pra ele. Pá! Imediatamente. Passou um tempo, não muito. Ele bateu o carro dele. Bateu o carro foi do tio? Do cunhado. Bateu o carro do cunhado. Bateu os dois carros. Peguei. Aí a gente chegou e falou, olha só, Peguei. então era por isso, né? Aí ele chegou e falou, vocês podem me emprestar um dinheiro? A gente olhou e falou, como? Mas por quê? Ele falou, não, porque eu precisava do dinheiro emprestado para pagar isso. Ele falou, mas você não tá entendendo, cara? Aquele dinheiro que a gente transferiu foi Deus te dando provisão antes de acontecer o problema. Meu Deus, já sabia. Aí sabe o que aconteceu? Ele gastou. Ele gastou esse dinheiro na reserva. Então, às vezes, Deus faz a parte dele e a gente não faz a nossa. Uau. Não é? Cara, olha isso, cara. Uau. Que bizarro, né? Então, se o pessoal tivesse ido até a cidade nesse momento gastar o dinheiro deles, eles teriam gastado o dinheiro deles
e fazendo algo que a mente racional deles está mandando eles fazer, eles perderiam o milagre sobrenatural de Deus na vida deles. E outra, eles não iam mais ouvir Jesus, porque enquanto eles estavam lá comprando pães, Jesus já ia seguir viagem. Então, era um polo. Eu não quero que vocês mexam na economia de vocês, mas eu quero que vocês tenham um coração voluntário para entregar o que vocês têm agora, que é o poder da entrega. Porque o que sai da sua mão nunca é maior do que o que sai da mão dele. Caramba. Só que aqueles pães não eram pães, aqueles pães eram sementes. E tem uma questão também que você falou, né? Deles ficarem ali e não ir porque eles precisavam receber de Deus. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem, eu pelo menos tenho muita dificuldade nisso, né, amor? É de receber. A gente não sabe receber, né? E eu tive uma vez uma revelação de Deus, né? Que Jesus sabia receber. Sabe aquela passagem que ela lava os pés dele com perfume? E aí, obviamente, tem aquele momento onde os apóstolos falam, nossa, mas ela tá lavando com perfume caro. Ele fala, deixa. Aí eu me toquei, eu falei, nossa, se Jesus sabia receber e falou, deixa ela gastar tudo que ela tinha com uma coisa que não precisava, porque de fato Jesus não precisava daquilo. Mas ele sabia receber. E aí, quando você diz que as pessoas não precisavam sair dali, é porque elas também precisavam aprender a receber, que é uma grande dificuldade nossa, né? Receber. Eu tenho muita dificuldade de receber. Eu acredito que isso seja um bloqueio. É bloqueio, com certeza. Com certeza. Porque assim, tem coisas que nós recebemos que não merecemos. Mas Deus sabe que é necessário. Entende? Porque o que você falou, tem coisas que a gente recebe hoje que nem é pra hoje. É pra amanhã. Porque Deus nunca traz nada pra perto de você que não tem um propósito. Toda exposição de Deus tem um propósito. Nós estamos falando da multiplicação, né? A gente acha que a primeira multiplicação começou em Jesus, que a questão do pão, mas o pão de fato começou no deserto. Quando Deus tirou o povo no deserto. Foi o pai dando pão para o povo no deserto. Agora vem Jesus, o filho, também dando pão para o povo no deserto. Porque tanto o pai quanto o filho têm um coração voluntário. Entende? Prosperidade não é o que eu recebo. Prosperidade é o que eu derramo na vida das pessoas. Quanto mais você dá, mais você tem. A palavra dar tem 3 letras. D de dom, A de adquirir e R de riquezas. Jesus diz que é dando que se recebe. Melhor coisa é dar do que receber. Que coisa? Eles pegaram 5 pães, entregaram na mão de Jesus. Porque se você não sabe trabalhar com pouco, coloca na mão de quem sabe. Trabalhar com pouco, isso é bem interessante também, né? Para você que é de multiplicar, você aprende muito essa coisa, sabe lidar muito e ensina muito a trabalhar com pouco. Nos investimentos é isso, às vezes você faz um grande milagre com pouco, mas isso é um dom, não é todo mundo que sabe trabalhar com pouco. Às vezes a gente acha que a solução dos nossos problemas vai ser ganhar mais dinheiro. Só que não, né? Porque às vezes você vai ganhar mais dinheiro e vai continuar com problemas que ainda vão se tornar maiores. Porque a Bíblia diz, né, que você precisa ser fiel no pouco, né? Sobre o muito. Então assim, cara, a gente às vezes acha que o problema é ganhar mais, mas o problema é que a gente não consegue nem administrar um pouco. Então a gente não vai conseguir de fato crescer. E o problema não tá no que a gente não tem, tá no que a gente já tem e não consegue cuidar. Não é? Amor, eu vou te falar, eu tô passando uma experiência hoje aqui que eu não quero falar, sabia? Eu só quero ouvir. Ah, sim. Não, sem sacanagem. Fala mais, cara. Pode falar. É porque a gente tá tendo a oportunidade de ter ao vivo ali nosso momento antes de dormir. Não, uma coisa assim que eu acho muito interessante é que aqueles pães não eram pães, eram sementes. Por que eram semente? Porque a colheita só vem quando a semente vai. Porque a colheita só vem quando a semente vai. Porque o segredo não é ter muitas sementes. O segredo é dar destino para elas. Entende? Jesus pegou 5 pães, aqueles pães não eram sementes. Engraçado. Dentro de uma maçã pode ter 8 sementes, mas dentro de uma semente existem milhares de maçãs. Sim. As pessoas valorizam mais o fruto, mas o segredo não está no fruto, está na semente. Porque o que devolve não é o fruto, o que devolve é a semente. Só que toda vez, quem nunca comeu uma maçã que mordeu a semente, ela não é amarga? Porque o amargo é só o cérebro te informando que você está comendo coisa que não deveria comer. A semente é uma reserva. Quando você come uma semente, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. Olha. Caramba. Porque a semente não é redonda? É o símbolo da eternidade. Não tem início nem fim. Toda vez que você abre uma maçã, tem uma semente. Você abre uma laranja, tem uma semente. Você abre uma pera, tem uma semente. Por quê? É Deus te dando oportunidade para você plantar de novo. O problema é que quem não sabe cuidar de semente não está pronto para administrar florestas. Ele fala tanta coisa que a cabeça da gente vai fazendo assim, né? Não é por isso que ele dá um tempo depois. Nossa, é sensacional. Cara, você sabe Quantos que... pães eram?
Eram 5? Quantos pães eram? Sim. Não era 5. Era 6. 6? Por quê? Porque Jesus é o pão da vida. Uau. Porque ele sempre está na sua colheita. Toda colheita que você receber, Jesus está nela. Amém. Porque a semente tem a ver com o seu coração. Quanto mais você entrega, toda vez que você abre a mão, toda vez que você planta, você não tem que abrir a mão? Não tem como plantar de mão fechada. Total. Então, quando você abre a mão para semear, você tem um direito legal de abrir a mão para colher. Quando você abre a mão pra semear. Você tem um direito legal de abrir a mão para colher. E também não dá pra colher de mão fechada. Não também. tem como? Por isso que a pessoa que... É isso aí. Olha só, pessoa que não tem como. Essa pessoa, por isso que é tão mesquinho, cara, que ela quer não perder o pouco que ela conquistou, que ela acaba nem conseguindo receber mais porque não dá pra pegar. É isso aí. A mão tá fechada. E nem colhe, né? A semente é uma chave que destrava as colheitas retidas. E não tem coisa mais gostosa, né, do que você semear na vida Não, de é alguém. incrível, A gente sente um quentinho no coração diferente, Sim, né? sim, Algumas sim. pessoas falam pra gente, às vezes, né? Vocês são muito bons, vocês ajudam as pessoas. Falam, não, mas tem um interesse aí por trás disso. Porque não tem nada mais gostoso, o interesse do sentir mesmo, o prazer de ajudar, o sorriso nos olhos, o brilho no olhar. Verdade. É muito gostoso, você recebe imediatamente de volta. A gente tá na África agora, e aí, poxa, a gente levou, entre várias outras coisas, a gente levou um suquinho pra umas crianças que tinham lá. Aí as crianças tiraram o canudo e falaram, o que a gente faz com isso? Não sabe o que fazer. Meu Deus. Não sabe o que fazer. É outra realidade. Aí tem que ensinar a botar o canudo, beber. Aí uma menininha, ela chegou, abraçou assim e falou, te amo, hoje é o melhor dia da minha vida. Aí você fala, Deus. isso daqui, a gente tá sendo bom pra ela? Ela que tá sendo bom pra gente. Verdade. Porque isso daqui não é impagável, né? Um recado antes da gente começar é que no dia 15 de julho agora vai começar um processo de descoberta sobre toda a ciência bíblica, né? Ou seja, Rodrigo Silva ele preparou uma série de aulas que são gratuitas para você se aprofundar mais na Bíblia, né? Você vai se aprofundar em vários conceitos, na história bíblica, você vai ter vários aprendizados, acessar conteúdos que são muito profundos, de uma forma linear, para que você possa aprender e se transformar. Tem um link aqui na descrição para você acessar essas aulas que começam agora no dia 15 de julho com o meu grande amigo Rodrigo Silva. Então clica aqui no link, nome e e-mail para você assistir.